Bem-vindo à série Compreendendo as Escrituras. O tema da nossa ministração hoje é o Arco da Aliança. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo 13. A palavra de Deus diz: Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. É errado chamar o arco colocado por Deus no céu de arco-íris? Boa pergunta. Será que é uma idolatria? Se, por exemplo, Íris é uma deusa do paganismo na mitologia grega, que todos nós, quando chove ou durante a chuva, aí o arco aparece no céu e nós falamos, o arco-íris, né? E tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Será que devemos chamar de arco-íris ou apenas arco? Aqui nessa referência que acabamos de ler, nós vemos somente a palavra arco, quando Deus faz ali uma aliança com Noé, e ele fala, né, que colocaria o seu arco nas nuvens, e que este arco seria por sinal da aliança, né, entre Deus e a terra, de que não mais choveria como choveu durante 40 dias e 40 noites, lá na época de José. E eu vou então mostrar para vocês, através desse estudo, que não é errado chamarmos este arco de arco-íris, por algumas razões. Vamos para a primeira, então. Em primeiro lugar, nós vemos aqui Gênesis 9:13, que no primeiro momento só tinha sido o nome arco, né? Só havia este nome, e não arco-íris, que é usado hoje em dia por todos nós. Mas em algum momento da história, o arco passa a ser chamado de arco-íris, ok? Queridos, quando dizemos arco-íris, nós estamos, na verdade, usando a palavra no sentido de um substantivo, ou seja, que designa seres, objetos, coisas, fenômenos, lugares e outros, ok? O termo arco-íris não é usado no sentido religioso, como fazendo adoração a imagens ou a outros deuses. Então, nos dias de hoje, é comum que palavras usadas na antiguidade sejam usadas como substantivos e com sentido bastante diferente do que representam nos tempos passados. Alguns exemplos de palavras que nós usamos no nosso dia a dia e que têm origem, inclusive, na mitologia grega, se relacionando com deuses adorados na antiguidade. Vamos a esses exemplos, tá? Só para ficar claro para todos nós. Por exemplo, a palavra graça, conhecida de todos nós. Essa palavra vem do grego charis, quer dizer charis, e tem origem no trio de deusas gregas, charis. E esse trio era composto por Thalia, Eufrosina e Aglaia, filhas de Zeus, e simbolizam a beleza, o charme e a alegria. É claro, meus amados, que a palavra graça na Bíblia, ela não tem um sentido de adoração a essas deusas. Amém? Na Bíblia, o sentido é totalmente diferente. Mas nós usamos essa palavra, né? Vamos a uma outra palavra. Hipnose, por exemplo. Esse termo vem de hipnos, deus do sono, na mitologia grega. E há outras palavras que foram derivadas de seu nome romano, por exemplo, Somnus,
como a insônia, significando insônia. É óbvio que quando usamos essas palavras, não estamos nos referindo a nenhum Deus. Amém? Não nos referimos a nenhum Deus. Uma outra palavra conhecida de todos nós, morfina. O que é morfina? É um medicamento, né? Um medicamento usado para aliviar dores fortes, dores intensas. E essa palavra, queridos, ela deriva do nome do deus Morfeu. Isso na mitologia grega, né? Morfeu, ele era considerado pelos gregos filhos de Hipnos. E morfina, na verdade, é uma droga usada para aliviar dores fortes. Né? E ao tomar, a pessoa ela fica num estado de quase um sono intenso, num estado embriagante. Eu nunca, graças a Deus, nunca precisei, né, de tomar morfina. Mas quem já tomou fica nessa situação, né? Um sono muito intenso, fica quase como uma pessoa embriagada. E quando nós usamos qualquer dessas palavras com os seus atuais significados, nós não estamos adorando a nenhum Deus. Amém? Mas apenas usando a palavra como substantivo. Ficou claro para vocês? Agora, o mais interessante é que a própria Bíblia, ela faz menção ao arco, aquele arco que Deus colocou lá em Gênesis, como nós já lemos aqui, né, no capítulo 9, a própria palavra ela faz menção ao arco-íris. Ela usa essa expressão arco-íris como sendo o nome desse arco. Vamos ver isso na palavra? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Apocalipse 10, versículo 1. Vejamos o que está escrito. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Vejam só, a palavra grega utilizada por João, né, porque foi João quem escreveu o Apocalipse, e ele teve essa visão, a visão de um anjo que descia do céu. Esse anjo estava envolto nas nuvens, e ele disse aqui, João disse que ele estava com um arco-íris por cima da sua cabeça, ok? João não estava querendo dizer que a deusa Íris estava por sobre a cabeça deste anjo. É claro que ele não quis dizer isso, né? Ele estava apenas designando aquele arco que Deus colocou nas nuvens, simbolicamente por cima da cabeça deste anjo. Então nós vemos, queridos, que na época de João, a palavra arco-íris, ela era usada como substantivo, não havendo nenhuma adoração a deuses. Vejamos também Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. Vamos agora para Apocalipse 4, versículo 3. Está escrito: E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, João tem uma outra visão, e nós temos o mesmo uso desta palavra, né? Arco-íris. Isso não quer dizer que a deusa grega, né, ela estava ali junto ao trono de Deus. Não, mas ele faz menção do arco-íris. Né? Veja então que a palavra aqui, né, arco-íris,
ela estava ali, né, e era semelhante a uma esmeralda, diz aqui. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui, queridos? Que todos nós podemos usar esse termo arco-íris, sem nenhum problema, tá? Não está errado usar esse termo. Muita gente tinha dúvida em relação a isso, ficava meio assim, né? Mas arco-íris? Nós temos que entender que íris é um substantivo aí usado, né? Para designar um arco colorido, na verdade, que Deus colocou no céu, o que vimos lá em Gênesis, né? 9, e que aparece, esse arco realmente aparece até hoje, né? Aparece após as chuvas ou ao mesmo tempo junto das chuvas, e não há nenhuma idolatria no seu uso, amém? Por estar sendo usada como substantivo. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, né? Até pelos exemplos que nós demos aqui de algumas palavras, como graça, como hipnose, morfina, eu expliquei direitinho para você, são palavras que nós usamos, e com isso não estamos adorando a nenhum Deus, não estamos de forma alguma, né, usando expressões do paganismo, tá? Então, que você possa ter aprendido também, mais uma vez, através desse estudo. E que Deus continue nos abençoando. Amém.